Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a gente consegue utilizar a ferramenta lá no meu site para você fazer um acompanhamento dos seus trades e ver se você está performando bem, melhor ou pior do que os backtests que você tem feito para um determinado conjunto de estratégias em day trades, em ações, beleza? Vamos ver aqui no meu site, né? Já estou apresentando aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para eu aparecer também, beleza? O que a gente tem aqui, né? O meu site, para vocês que já viram o vídeo anterior, né? A gente vai precisar colocar quais foram as ações, né? Que a gente fez trades naqueles determinados dias. Então, se você está interessado em saber, né? Quais que são, como que a gente organiza essa tabela, né? Como que a gente coloca os dados aqui nessa tabela. Dá uma olhada no nosso último vídeo que você vai entender como que a gente produz, né? Essa tabela. É super simples, só colocar os valores aqui e a gente vai ter esse acesso, beleza? Uma vez que a gente colocou os dados dos trades que nós desenvolvemos, a gente vem aqui, baixa como ponto XLSX, faz o download, depois vem aqui no meu site, coloca aqui, né, diogosouto.streamlit, vou colocar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo também. Então a gente vem aqui navegando, né, em finanças quantitativas e aqui a gente vai usar um módulo de day trade em ações, beleza? Então para você que gosta de fazer o sistema de day trade do Joe Biden, né, que o Alan que é um sistema, né, que ficou famoso pelo pelas lives, né, do Alan no canal do Trade Objetivo. Você pode vir aqui e fazer o seu controle das operações, beleza? Então como que funciona? Primeiro que você pode fazer esse controle, né, em qualquer mercado do mundo também. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como que a gente faz um backtest aqui nessa ferramenta que é muito legal. Então, digamos que você está fazendo os trades no Ibra, né, ou no Ibov, tanto faz, digamos que a gente está fazendo no Ibra. Esses dados que eu estou usando aqui é meio que um- uma cópia, né, do que o Alan tem feito no projeto dele, que ele está desenvolvendo lá no YouTube. Então a gente vem aqui, né? Clica aqui no Ibra, que a gente está interessado em fazer os nossos trades. Aqui vai aparecer quais são os ativos, né? A gente vem aqui no segundo item, né? Definição de janela temporal para análise. Então a gente vai colocar aqui, né? Deseja comparar a evolução do seu setup de day trade? Sim, clica aqui. E uma vez que a gente já baixou, né, a nossa planilha, vem aqui na planilha, arrasta ela para lá. Então a planilha vai ser carregada, dados carregados com sucesso. Beleza. Aqui embaixo aparece um errinho, mas não se preocupem. Uma vez que a gente vai copiando aqui os dados, tudo vai fluir corretamente. Então a gente tem que colocar alguns dados nas caixinhas que irão aparecendo aqui embaixo, tá? Que irão aparecer aqui embaixo. Então primeiro define o capital inicial, vamos dizer que a gente vai trabalhar inicialmente com 10 mil reais, né? Define a alavancagem desejada, vamos dizer que a gente está alavancando 4 vezes, por exemplo. Vão aparecer outras caixinhas, né? Então define a quantidade máxima de trades por dia. É o número de trades, né, número de ações que a gente vai estar comprando naquele dia. Vamos dizer que a gente vai comprar no máximo 3 ações. Outro tópico, define a variação mínima em porcentagem para entrada no trade. Então vamos dizer que a gente vai comprar, né, a partir de um determinado valor menos 1,5%. Então a gente só precisa colocar aqui 1,5%, que ele já vai fazer o cálculo tudo bonitinho para a gente. Defina a quantidade de dias para referência na estratégia. Aqui é quanto tempo, né? Qual é a janela temporal que a gente vai estar interessado em fazer essa análise. Então, no caso do Joe Biden, a gente vai analisar a mínima dos últimos 2 candles. Então, a gente tem que colocar aqui 2, que a gente vai analisar uma janela de 2 dias. Beleza? Defina o valor do stop em porcentagem. Vamos dizer que a gente quer um valor máximo de 4%. Deseja fazer um corte mínimo, né, para o preço da ação. A gente coloca aqui R$5. E define a quantidade de simulações aleatórias totais. Aqui o céu é o limite, tá? Mas não precisa fazer mais de 1.000. 1.000 já vai ser muita informação mesmo.
Aqui é basicamente, o que que é esse 1000, né? Eu vou colocar para rodar, que demora um pouquinho, e vou explicar para vocês. Então aqui a gente clica em mínima e vem aqui embaixo, simulações Monte Carlo para estratégia de trading. Se tudo está ok, para rodar o código principal, né? Clica aqui. Então beleza. O código vai estar lendo, né? E ele vai começar a fazer os cálculos, vai aparecer aqui, carregando arquivos com ações, e começou a fazer o processo de simulação. Então aqui vai demorar mais ou menos 3 minutos fazendo essa simulação. E quando essa simulação é feita, vou discutir com vocês alguns pontos principais nesse esquema, né? Nessa forma de a gente fazer um acompanhamento, né, bem poderoso do nosso sistema de day trade. Aqui é uma análise de Monte Carlo, né? O que isso quer dizer? Basicamente, é a gente lançar 1000 situações aleatórias e ver como que a gente está, como que as nossas escolhas das ações que nós estamos realizando está se comparando com as 1000 possibilidades aleatórias que podem acontecer, né, a cada dia. Então, eu vou gerar aqui basicamente, né, 1000 curvas e cada uma curva dessa vai ser uma solução aleatória, né, de uma N possibilidade de trades. Porque na prática, né, imagina o seguinte, quando a gente está fazendo um sistema desse, de ações, a gente tem uma lista, que é o IBRA, que vai ter mais de 100 ações. Então poderá existir um dia que as 100 ações deram entrada, mas não necessariamente nós entramos naquelas 100 ações, certo? Então a gente define aqui o número máximo, né, de ações que a gente vai estar querendo trabalhar no dia. Nesse caso, define como 3. A gente pode definir o número que quiser. E a depender do caso, né, a gente vai ter um diferente resultado. Mas nesse trade, né, nesse sistema, a gente sabe que 3, 4 caixas, 3, 4 ações, né, por dia é um valor bem, bem legal. Aqui define a alavancagem desejada. Aqui é muito subjetivo também. Você pode fazer o teste sem nenhuma alavancagem, para você ter uma ideia real da sua porcentagem, né, do seu ganho percentual no período de análise e outros parâmetros, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o teste com o Joe Biden, tá? Mas, por exemplo, você pode ter um setup que seria o chicotado, por exemplo, que compra se uma ação caiu entre 2,6% e 3,8%, né, 4% do dia anterior. Aí como que você faria esse controle? Basicamente, você muda duas coisas do que está definido aqui nessa imagem. Defina a variação mínima em porcentagem para entrada no trade. Então aqui você colocaria, sei lá, 3%. E aqui defina a quantidade de dias para referência na estratégia. A gente colocaria 1, que a gente está só interessado na variação em relação ao nosso dia anterior. Joia? Beleza. Acho que está quase terminando aqui. Vamos ver essa nossa figura que vai estar saindo com o produto. Beleza, figura sendo salva. Aqui a gente vai ter duas figuras, tá? Vou discutir aqui brevemente o que elas representam. Figura sendo carregada. Como eu rodei 1000 situações aleatórias, né? As figuras demoram um pouquinho para carregar mesmo. Beleza. Geralmente nunca deu esse erro aqui, tá? Provavelmente deu porque eu estou com muita coisa aberta. Mas qual que é a ideia? Aqui a gente tem toda a distribuição, né, no período de trades que eu tô analisando. Então aqui a gente vai ter um resuminho do que está acontecendo. Aqui aparece um resumo, né, da distribuição, um resumo do que a gente analisou. Distribuição Monte Carlo para um universo de 1000 possibilidades, capital inicial de 1000 e alavancagem 4 vezes. A curva vermelha é o pior cenário. Então na curva vermelha, o nosso capital, se a gente tivesse feito todos os piores trades possíveis nesse intervalo que a gente está analisando, a gente teria perdido 86% do nosso capital. Se a gente tivesse analisado, se a gente tivesse feito o melhor cenário possível, a gente teria ganho, né, 110% do nosso valor inicial. Obviamente, isso aqui está 4x alavancado, tá? Tenham isso em mente. E o nosso lucro médio seria, né, de 16,87%, certo? Mais importante aqui para a gente analisar é a curva amarela. Pessoal, né, se a gente clicar aqui, a gente vai ter
a gente pode tirar, né, colocar as determinadas curvas. Então, eu coloquei aqui a curva amarela e a gente vê a curva amarela, né, representando o nosso ganho de capital ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo aqui? Que os meus trades, eles são quase sempre muito melhores do que os valores médios e muitas vezes muito melhores do que os maiores valores possíveis que foram representados no backtest. O que isso está dizendo para a gente? Que a nossa seleção de ativos que a nossa seleção de ativos não, que o nosso trade system está performando muito bem e está sendo ainda melhor do que o backtest. Mas aí a pergunta, né? Como que isso está sendo melhor do que o backtest, né? Como que a gente consegue fazer isso ser melhor do que o backtest? Na prática, quando a gente faz o nosso backtest, a gente sempre assume que a gente está comprando a 1,5%, né, do valor das últimas duas mínimas. Mas quando a gente está fazendo os trades mesmo, muitas vezes a gente faz uma entrada atrasada. A gente entra um pouquinho abaixo, entra com 2, 2,5, às vezes 3, às vezes 4. Então a gente pode ter um potencial ganho maior nesse nosso sistema. Não é ponto, né? Aí uma vírgula aqui, aspas, bem importante. Não é interessante que você só faça as entradas atrasadas, porque muitas vezes você vai acabar perdendo oportunidades e o que a gente vê é que nos backtests, se a gente só fizer entradas atrasadas, a gente não tem um melhor cenário do que a gente entrar sempre no que foi previamente estabelecido. No caso, Joe Biden, menos 1,5% das últimas duas mínimas. Beleza? Aqui embaixo, deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo a gente tem um diagrama do drawdown do sistema, né? Então aqui na curva vermelha foi o maior drawdown, aqui chegou a ter 8.000, né, de drawdown. Lembra que a gente colocou, né, que começamos com uma caixa de 10 mil reais, mas estamos alavancados. E a nossa curva amarela, né, praticamente teve um drawdown muito baixo. Só aqui no mês de março que o drawdown foi mais intenso e tem sido, né, mais intenso, como o Alan tem noticiado, né, no Instagram dele, lá no canal, que ele está desenvolvendo. Bem, eu tentei ser breve, né, mas é um assunto bastante complexo, é uma ferramenta muito poderosa e relativamente nova, né? Então, para quem tiver interesse em utilizar para fazer o seu controle de day trade, fica à vontade, só entrar no meu site aqui, colocar os seus dados, colocar a sua tabela aqui como carregar aqui, né, fazer o seu upload e boa sorte nos seus trades. No próximo vídeo, a gente vai discutir como que a gente faz só backtests, né? Como que a gente vai estar interessado em fazer um estudo robusto, estatístico, do nosso sistema de day trades em ação. Então, por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.